Eu quero ler uma das minhas passagens prediletas nas Escrituras e que fala muito ao meu coração. E eu gostaria de falar sobre essa passagem hoje pela manhã e também à noite, que é um texto que pode ser explorado de diversas maneiras e pode ser visto de diversos pontos de vista. E eu escolhi realçar duas coisas a respeito dele, que eu quero fazer hoje pela manhã e à noite. Hoje pela manhã eu quero falar sobre quanto mais perdão, mais amor. Quanto mais perdão, mais amor. À noite, sobre o mesmo texto, eu quero falar sobre quanto menos fala, mais fala. Então, agora pela manhã, quanto mais perdão, mais amor. À noite, quanto menos fala, mais fala. São duas coisas que esse texto nos ensina. Então, eu queria ler com você, eu vou lê-lo inteiro, na sua íntegra. E queria que você refletisse sobre Lucas capítulo 7. Aqueles que têm a sua Bíblia aí e querem acompanhar, o pessoal da mídia, se quiser postar, a partir do verso 36. Lucas capítulo 7, do verso 36 em diante. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Reclinar-se à mesa é porque eles não sentavam em cadeiras como nós. As mesas eram baixas na altura do assento do seu banco. As mesas eram baixas assim. E as pessoas se reclinavam no sentido de jogar os pés para um lado e ficarem debruçadas sobre a mesa e comerem ali. Bom, você já deve ter visto a novela da Record, já sabe como é, porque é mais ou menos aqui. Então, Jesus e os seus convidados se reclinavam à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, quando faz essa referência, está se referindo a uma mulher que vendia o corpo, que trabalhava dando prazer aos homens e vendendo esse prazer, se prostituindo nos lugares ocultos, obscuros da cidade, onde os homens, que às vezes tinham um discurso muito bonitinho de moralismo, iam procurar essas mulheres para se satisfazerem, pagavam a elas e depois voltavam para as suas famílias. Essa mulher servia essas pessoas. Então essa mulher trouxe um frasco de alabastro com perfume, que não deve ter custado barato. O Evangelho de João nos informa que esse perfume custaria cerca de 30 dias de trabalho. Um denário era o que ganhava por dia de trabalho um trabalhador. Então alguém precisaria trabalhar 30 dias, não gastar em nada, ficar guardando sem comer, sem gastar com nada, para poder comprar esse tipo de perfume. Então essa mulher trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Então você imagina Jesus reclinado com os pés para fora mesmo. É como ficava. E ela chegando, entrando na casa, pedindo licença, entrando na casa e logo se abaixando e se colocando aos pés de Jesus e começando a chorar. Chora, chora, chora. E chora tanto que começou a molhar os pés de Jesus com as suas lágrimas. Eu já vi muita gente chorando, muito. Já vi muito choro. Eu já abracei pessoas que ficaram agarradas em mim, chorando, coisa de 10 minutos. Aquele choro doído,
de soluçar. Então eu imagino que seja um choro desse tipo, para começar a molhar os pés de Jesus. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, os fariseus eram líderes religiosos, eram intérpretes da lei, eram pessoas de referência religiosa na comunidade, eram aqueles que definiam para as pessoas como elas tinham que andar e ser. Então, o fariseu que havia convidado Jesus, pensou consigo mesmo, disse a si mesmo, ficou lá desdenhando de Jesus, pensando assim, veja só, se esse homem fosse realmente o profeta que eles estão dizendo que ele é, ele jamais deixaria essa mulher botar a mão nele. Se ele soubesse quem é essa mulher que está tocando nele, e que tipo de mulher ela é, ele jamais deixaria que ela o tocasse. Então Jesus disse a ele, Simão, tenho algo a dizer a você. Diga, mestre, disse ele. Aí Jesus conta uma parábola. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários, outro 50. Nenhum dos 2 tinha com que lhe pagar, e ele então perdoou a dívida dos 2. Qual deles vai amar mais o homem que o perdoou? Simão respondeu, suponho que aquele a quem a dívida era maior. Quem devia 500 denários foi surpreendido com a notícia de que, não, está perdoado, esquece, não precisa me pagar mais nada. É que vai ficar mais grato do que quem devia só 50. Esse, então, vai amar muito mais o seu credor. Em seguida, disse, muito bem, você respondeu direitinho, você julgou bem. Virou-se então para a mulher e disse a Simão, está vendo essa mulher? Essa aqui, a respeito de quem você acabou de pensar agora. Olha só, eu entrei aqui na sua casa, mas você não me ofereceu água. É como se Jesus dissesse nos nossos dias, cheguei aqui na sua casa, você não me ofereceu nem um cafezinho. Nem um cafezinho. Também não me deu água para lavar os pés, que era um costume. As pessoas andavam com suas sandálias nas estradas poeirentas. A primeira coisa que um visitante ouvia de alguém que o recebia quando chegava na casa de alguém era, quer lavar seus pés? E aí mandava os escravos lavarem. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. E nem falou do perfume. Nem precisou mencionar o perfume, porque todo mundo sentiu o cheiro do perfume. Você não me saudou com um beijo, que era um outro costume também. Aperta a mão da pessoa hoje. Você recebia a pessoa com um beijo. Quem tem esse costume muito de beijar no rosto assim, são os franceses. Na época, quando nós estivemos na França com um grupo aqui da igreja para um trabalho lá junto com os evangélicos da França, na evangelização, e eu ia pregar nas igrejas, quanto mais eles gostavam do sermão, mais eles beijavam você. Sabe? Vinha beijar, mas não era um beijo qualquer não, era um beijo estalado. Então eu tentava pregar o pior possível. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Ela amou muito.
Está ouvindo Jesus dizer que os pecados dela foram perdoados porque ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, ele pouco ama. Quem pouco tem a agradecer, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Veja, essa mulher entrou sem dizer nada, saiu sem dizer nada e disse muita coisa. Por isso que hoje à noite eu vou falar sobre as coisas que ela falou com seu silêncio. Quanto menos fala, mais fala. O que é que a gente aprende com o silêncio dessa mulher? Hoje à noite eu vou falar sobre isso, mas hoje de manhã eu quero falar sobre isso que Jesus está dizendo. Aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até pode dizer que os pecados estão perdoados? E Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. Vá em paz. Esse texto é um dos meus prediletos, e eu tive um contato mais profundo com esse texto quando eu li um livro que na época se chamava As Parábolas de Lucas. Eu sei que esse livro foi publicado, é um livro do Robert Bailey, foi publicado, eu não sei, agora com outro nome, me parece que é um nome um pouco mais extenso. Mas esse livro do Bailey, ele que tinha morado no Oriente Médio durante muito tempo, ele então escreve a análise das parábolas de Jesus em Lucas, analisando cada uma delas a partir dos costumes do Oriente Médio. Porque há muitos detalhes, há muitas coisas nas parábolas que são detalhes culturais, que passam para a gente despercebidos. Olha, a gente está lendo um texto de 2000 anos depois. 2000 anos depois. De uma cultura completamente diferente da nossa. De um escritor que, quando sentou para escrever, nem imaginava que o texto dele fosse lido 50 anos depois, muito menos 2000 anos depois. Então, quando a gente lê um texto desse, é claro que a gente tem um grande risco de interpretar mal, e de interpretar mal por não conhecer os costumes da época, como, por exemplo, essa informação da mesa que eu dei. Uma pessoa lê que Jesus se reclinou à mesa sem saber como era a coisa, acha que Jesus se reclinou à mesa assim, como a gente faz, para comer em pé. Então, esse livro me foi muito útil na época, eu ainda estava no seminário, mas esse livro me foi muito útil na época porque me abriu os olhos para profundidades das parábolas que eu não conhecia a partir das informações culturais daquela época, e que, quando você conhece realmente por que aquilo foi escrito e por que aquilo foi dito, a coisa aflora diante de você e o texto assume uma dimensão muito grande, você começa a perceber coisas que você não compreendia sem essas informações culturais. E quando chega nessa parábola do capítulo 7 de Lucas, em que ele descreve detalhadamente como um visitante era recebido na casa, algumas dessas informações eu dou a vocês aqui agora, na leitura, mas ele mostra primeiro como um homem, naquela época, recebia o seu visitante, como ele fazia o visitante se sentir bem-vindo, como ele fazia o visitante se sentir acolhido, e que não era só ritual, etiqueta social da época, mas era mesmo coisas que se faziam para que o visitante fosse honrado na visita dele. E as reclamações que Jesus faz aqui de como foi tratado, a maneira como Jesus se refere ao modo como o anfitrião o tratou, elas mostram o que é que estava no coração dele, o que Jesus era para ele, o que Jesus significava para ele. Quer dizer, nenhuma importância. Nenhuma importância. Você está aqui como qualquer outro. Olha, eu convidei você que é o seguinte, vão pegar você num deslize.
Eu trouxe aqui Jesus porque a gente vai provocá-lo, só para isso. A gente vai provocar, e depois a gente pega aqui o que ele disser. Olha, se fosse hoje, era o seguinte: gravava com o celular o que ele dizia, depois fazia um recorte do que ele dizia, fazia uma fake news e mandava para os WhatsApps. Era isso aí que ele ia fazer. Pegava uma fala fora do contexto, montava um recorte, dava uma interpretação que não tinha nada a ver com o contexto do que estava sendo dito, montava uma fake news e distribuía pelos WhatsApp dizendo: olha que coisa horrorosa que ele falou. Era exatamente isso que esse fariseu estava fazendo. Vamos provocar ele. Ele vai dizer aqui alguma coisa que a gente depois vai espalhar, dizendo que foi ele que disse. Foi para isso que ele levou Jesus lá. Não tinha nenhum outro interesse. Era isso que eles faziam. O Evangelho de Marcos demonstra claramente, cada vez que eles se organizavam para combinar alguma coisa para provocar Jesus e Jesus cair numa armadilha. Só que aí isso nunca deu certo, porque quando eles provocavam Jesus com alguma coisa, Jesus sempre dava uma resposta que deixava todo mundo desarmado. Jesus conhecia as intenções, né? Diz o Evangelho de Marcos, ele conhecia as intenções. Então Jesus estava dizendo: você não está me tratando como ninguém diferente, pelo contrário, suas intenções são outras. E talvez aqui esse texto seja a melhor ilustração para o que Jesus Cristo, por exemplo, diz aos fariseus, no capítulo 23 de Mateus, quando ele diz aos fariseus: olha, os publicanos e as prostitutas entrarão no reino dos céus antes de vocês, e talvez no lugar de vocês. Como que dizendo a eles: pelo menos estes que estão aqui com seu coração contrito, arrependido, dobrado diante da graça de Deus e conscientes da misericórdia que eles precisam, têm muito mais possibilidades de entrar no reino do que vocês com seus corações endurecidos, fechados para a graça, fechados para a misericórdia de Deus. Não tenham dúvida disso, eles vão entrar no reino e vocês ficarão de fora. Então esse episódio talvez ilustre bem claramente o que Jesus está dizendo naquele discurso, porque aqui aconteceu isso. Aqui Jesus está dizendo claramente àquele homem: a maneira como você me recebeu aqui mostra o que eu represento para você. A maneira como essa mulher me tratou mostra o que eu represento para ela. O jeito como você me recebeu na sua casa mostra o que eu sou para você. O jeito como essa mulher me tratou aqui mostra o que eu sou para ela. Essa é a diferença. E aí, nesse contexto, Jesus Cristo, então, conta aquela parábola muito clara, muito ilustrativa. O homem tem 2 devedores, é o credor, 2 devedores, um deve 50 denários, outro 500, resolve perdoar os 2. Aí ele pergunta para Simão: quem é que vai ficar mais alegre, mais grato? Aquele que recebeu o perdão de 500. Eles vão se encontrar, e o primeiro vai dizer assim: rapaz, você não sabe o que aconteceu. Eu devia para esse cara aqui 50 denários. Aí falei para ele: não tem condição, meu querido. Não tem condição nenhuma de pagar isso. Eu preciso da sua compreensão, eu preciso da sua misericórdia. Aí ele me perdoou. Agora imagina você, rapaz. Ele me perdoou 50 denários. 50 denários. Aí o outro olha e fala: pois ele me perdoou 500. Se você está feliz porque ele te perdoou 50, imagina como eu vou me sentir agora, sabendo que ele me perdoou 500. E o que Jesus está mostrando para Simão é muito simples de entender. O
que Jesus está mostrando para Simão é o seguinte: olha, você pensa que o que você faz você pensa que a maneira como você faz, você pensa que o que você é, você pensa que o que você representa é um grande favor que você faz a Deus. E não significa nada para Deus. Por isso que você me recebe aqui como se fosse qualquer um, porque você não está entendendo o que significa ser perdoado, porque você acha que não tem nada para ser perdoado. Você acha que você é bom demais, Simão. Você vai na sinagoga todo sábado, você estuda a lei de Moisés, você conhece a lei de Moisés de cor, você dá esmolas, ajuda os pobres, você reúne seus amigos teólogos para falar sobre Deus, você ora juntamente com seus colegas de sinagoga, você canta junto com eles, você diz para as pessoas o que Moisés quer, isso aqui, se você não fizer, você está perdido. Eu estou de olho em você. Se você não fizer o que Moisés está ensinando aqui, cuidado, que eu estou de olho em você. Você faz isso, Simão. E você acha que isso é uma grande coisa que você está fazendo para Deus. Você se sente tão bom, Simão. Você se sente tão perfeito, Simão. Você se sente tão perto de Deus, Simão, que você acha que não precisa ser perdoado de nada. Pelo contrário, se facilitar, você acha que Deus é que precisa ser compreendido por você. Você acha, Simão, que não tem nada para perdoar em você, porque você se julga bom demais, por ser um intérprete de Moisés, por ser um líder religioso, por ser um homem respeitado, por falar em nome de Deus. E aí você acha que não tem motivo nenhum para Deus perdoar você. Você não precisa da graça de Deus, porque você faz, você realiza. Deus está me devendo muitos favores, você acha. Agora essa mulher, Simão, é o seguinte, essa mulher sabe que ela precisa da graça, ou é a graça ou não tem como. Ela precisa da misericórdia de Deus. Ou é misericórdia de Deus, ou não é nada. Ela sabe que, por mais que ela faça, ela nunca vai conseguir chegar onde Deus quer que ela chegue. Ela sabe quem ela é, mas ela também sabe que se ela fosse uma santa, ela não estaria perto da perfeição que Deus quer dela, porque ela sabe que nunca vai chegar nessa perfeição. Então ela sabe o seguinte: ou eu me agarro na graça, ou eu me agarro na misericórdia, ou não sobra nada. É isso que ela pensa e é isso que ela sente. Por isso que ela entrou aqui sem pedir nada, ela entrou aqui me agradecendo. Ela entrou aqui dependendo da minha misericórdia, da minha graça. E por isso que ela tem muito amor para dar. Por isso que ela me ama muito. Ela me ama muito porque ela sabe como a minha graça é grande. Ela me ama muito porque ela sabe quem ela é e do perdão que ela precisa. Ela me ama muito porque ela sabe que sem a minha misericórdia, o que ela consegue?
Simão, a diferença entre ela e você é que você acha que Deus está lhe devendo favores e que você pode cobrar alguma coisa de Deus. Essa mulher, ela sabe que ou ela se agarra na graça de Deus, ou para ela não tem resposta. E aí, o que essa parábola e esse texto mais me impacta é que ele define a nossa relação com Deus. Essa postura, ela define a nossa relação com Deus, porque a nossa relação com Deus não é uma relação de juízo. Deus não se relaciona conosco com o juízo e com a justiça. Porque se Deus se relacionasse conosco com o juízo e com a justiça, não teria jeito. Quem escapa do juízo e da justiça de Deus? O relacionamento de Deus conosco é de graça e de amor e de misericórdia. Então, o nosso relacionamento com Deus também tem que ser de amor. Deus não conhece outro relacionamento. Essa passagem bíblica, ela define o seguinte: o que fazemos, ou fazemos porque amamos a Deus, com a consciência de que amamos muito por causa da graça que recebemos, ou nada tem valor. Então aí eu pergunto, como é a sua relação com Deus? É essa dessa mulher, em que você está grato e ama muito, porque está grato e sabe que tem muito a agradecer? Ou é de toda hora estar cobrando Deus porque a vida não é do jeito que você quer? Ou é de toda hora estar duvidando de Deus porque as coisas não saem como você gostaria? Ou é de toda hora estar culpando Deus por causa de alguma coisa que foge do seu controle? Como é a sua relação com Deus? Ela é de amor, por saber que recebeu muito perdão, e sabendo que recebeu muito perdão, e por ter essa relação de amor, você diz: se eu recebi esse perdão de Deus, o que eu vou fazer a Deus, eu vou fazer com essa gratidão cheia de amor, cheia de gratidão amorosa. Ou vou fazer por obrigação, ou vou fazer por medo. Ou vou fazer porque se eu não fizer, eu vou entrar em desgraça, vou cair em desgraça, vou para o inferno. Vou fazer porque a minha igreja está de olho em mim. Ou você vai fazer porque ama. Você vai fazer porque você sabe como a graça de Deus agiu com você. Isso vai definir não só o nosso amor, não só a nossa gratidão, mas a nossa alegria. Qual é a sua alegria de servir a Deus? Está sem alegria de servir a Deus? É porque você está se esquecendo do quanto você foi perdoado. Está se esquecendo de quanta graça recebeu. Então está amando pouco. Está amando pouco, está servindo pouco. E porque está amando pouco, tem pouca alegria. Quem ama pouco, tem pouca alegria. Quem ama pouco a Deus tem pouca alegria. Quem ama pouco o outro tem pouca alegria. Quem perdoa pouco tem pouca alegria. Aqui, nessa relação com Deus, quanto mais sabemos que fomos perdoados, mais a gente quer demonstrar amor. Quanto mais a gente recebeu misericórdia, mais a gente quer ser misericordioso. Não tem outra relação. E o que eu queria trazer para você essa manhã era exatamente essa reflexão do que é que está definindo os nossos atos, o que é que está definindo a nossa alegria. Aqui a gente com tanta coisa para fazer, você tem aquele amor e aquela gratidão que lança você no serviço de Deus, com alegria, com voluntariedade, querendo servir. Eu quero servir porque eu fui perdoado, eu quero servir porque eu sou amado por Deus, eu quero servir porque eu recebi amor, eu quero servir porque eu recebi misericórdia. E aí faz mais ou menos como uma pessoa que eu recebi no meu gabinete no ano passado e que chegou para a nossa igreja, e ela disse:
pastor, me diga, por favor, onde eu preciso trabalhar, porque eu tenho uma fome imensa de servir a Deus pelo que Ele fez por mim, e eu achei aquilo muito semelhante ao que essa mulher estava fazendo aos pés de Jesus. Você anda sem alegria, anda sentindo muito fardo, anda sentindo muito peso, a sua fé tem sido mais motivo de rigidez, como é que eu vou dizer isso? De ficar julgando os outros, de ficar cobrando dos outros? Ou a sua fé, cheia de gratidão e de graça, tem sido serviço aos outros? Tem sido abençoar os outros? Você quando vem para o culto, e se senta aqui, você está vindo para quê? Para cumprir mais uma obrigação de domingo? Ou está vindo porque quer mostrar amor a Deus? Quer mostrar a Deus que você quer louvá-lo, quer engrandecê-lo, quer participar da comunhão com os irmãos, quer ver onde você pode servir o reino de Deus melhor? Essa questão é a questão que define as nossas relações com Deus e o nosso serviço e a nossa contribuição. Por isso eu falo tanto aqui de contribuição com generosidade. Aquela viúva que foi levar as 2 moedas lá, ela não estava querendo comprar nada de Deus, não estava fazendo negócio com Deus. Ela deixou as moedas lá porque ela sabia, viúva, sozinha, nesse mundo patriarcal, onde os homens dominam, onde os homens mandam, eu aqui, sem ninguém para me amparar, ou eu me agarro nessa graça, ou eu não sou ninguém. Eu sei que Deus é que tem me mantido. Está aqui a demonstração da minha gratidão pela graça. Nós somos essa viúva. Todos nós somos essa viúva. Nós somos aquele 10º leproso, dos 9 que foram curados, aquele 10º leproso que voltou, cheio de amor para agradecer. Quanto mais perdoado, quanto mais abençoado, mais grato. Nós somos aquele leproso que chega e diz assim, olha, o que tu tens feito na minha vida, eu só posso retribuir com amor, eu quero amar. E quero servir com amor. O que a gente tem feito da nossa relação com Deus? A gente está tendo uma relação mais farisaica, formal, cumpridora das leis e dos ritos? Ou a gente está tendo aquela relação mais quebrantada, mais contrita, mais cheia de amor, mais cheia da necessidade da misericórdia de Deus, mais consciente de que fomos perdoados, de como Deus tem nos abençoado? Como tem sido essa relação? Porque essa relação com Deus é que vai definir todas as outras suas relações. É que vai definir tudo o que você vai fazer para Deus. É que vai definir a sua vida cristã. É que vai definir o exercício da sua fé. Vamos nos levantar da cadeira de Simão. Desculpa. Falando figurativamente. Daqui a pouco eu vou mandar todo mundo levantar. Mas eu estava dizendo, vamos nos levantar da cadeira de Simão e vamos nos reclinar no chão com a meretriz. O que é que eu estou querendo dizer? Vamos deixar de ter o coração de Simão e vamos passar a ter o coração da meretriz. Daquela mulher que sabia o quanto da graça de Deus ela recebeu. Vamos fazer isso. Não nos acomodemos nos assentos de Simão. Não vamos nos satisfazer nos assentos de Simão. Não vamos achar que ficar no assento de Simão é normal. Não é normal. Não é normal. Para alguém que conheceu a graça, o perdão de Deus, a misericórdia de Deus, não é normal ficar no assento de Simão.
Para alguém que conheceu a graça e a misericórdia de Deus, o normal é estar aos pés de Cristo, ungindo os pés de Jesus. Então, não fiquemos na cadeira de Simão, ela não nos pertence. Ela pertence a quem se acha muito bom diante de Deus. Ela pertence a quem se acha muito perfeito. Ela pertence a quem acha que pode negociar com Deus, barganhar com Deus. Ela pertence a quem acha que pode ficar cobrando de Deus o que quiser. Ela pertence a quem acha que Deus está lá para servi-lo. É para esses que a cadeira de Simão pertence. A nós, que sabemos que o que temos, temos pela graça, que fomos muito perdoados, e que porque temos a graça e fomos muito perdoados, devemos viver muito em amor a Deus e ao outro, nós devemos ocupar o lugar dessa mulher e junto com ela, banharmos e perfumarmos os pés de Jesus. Que Ele assim nos abençoe.